Eu não sei o que ele viu em mim, não entendo por que me amou. Eu não sou o que eu devia ser, mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, ele tão grande é. Eu sou falho, ele é fiel. O que eu mereci era morrer, mas ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mas uma coisa eu sei, tudo que eu tenho ele me deu. Eu não sei o que ele viu em mim, não entendo por que me amou. Eu não sou o que eu devia ser, mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, ele tão grande é. Eu sou falho, ele é fiel. Glória a Deus e aleluia, meus queridos e meus amados irmãos. Existem perguntas, meus amados, entre a humanidade que muitas vezes são feitas. Nós, como ser humano, somos as pessoas, posso dizer até que muitas das vezes desconfiadas. E uma das perguntas é por que Deus criou a humanidade e criou o mundo se Ele é Deus? Mas Deus, meus amados, Ele vê na beleza de tudo que Ele criou, e vê na beleza de tudo que tinha nas suas mansões celestiais. Ele não se conformou, pelo que eu vejo, de só Ele, Pai, Filho e Espírito Santo, glória a Deus, em participar das belezas que ali estava. Ele disse, em si mesmo criarei o homem, a minha imagem e semelhança, para me compartilhar com as belezas que aqui está. Glória a Deus. Nós sabemos que em Gênesis capítulo 1, Deus começou o primeiro capítulo dizendo assim: no princípio Deus criou o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Glória a Deus. Naquele tempo, Deus já se movia sobre as águas, mas Ele, no seu interior, Ele olhava tudo aquilo, achava bonito. Havia trevas sobre a face do abismo. Na sua infinita misericórdia e na sua sabedoria, Ele criou a terra, porque no versículo 3 diz: então disse Deus, haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Deus chamou a luz de dia, e chamou as trevas de noite. E houve a tarde e a manhã,
e o primeiro dia. E Deus achou, meus amados, tudo muito maravilhoso. Aí disse Deus, haja um firmamento das águas e separação entre águas e águas. Isso quer dizer que havia águas embaixo e em cima. E assim se foi. Deus fez o firmamento e a separação entre águas debaixo do firmamento e as águas acima do firmamento. E assim aconteceu. E Deus chamou ao firmamento de céu, e houve tarde e manhã e o segundo dia. E disse Deus, ajunte-se as águas debaixo do céu, num só lugar. E apareceu a porção seca, e assim aconteceu. Deus chamou a porção seca terra. E o ajuntamento das águas chamou de mares. E viu Deus que isso era bom. E disse Deus, que a terra produza relva e ervas que produza semente e árvore frutificadora, que dê fruto segundo a sua espécie, cujas sementes sejam frutos sobre a terra. Assim aconteceu. E a terra produziu ervas e relva e dava sementes segundo a sua espécie. E árvore que dava fruto, cujo semente estava nele, conforme a sua espécie. Deus viu que isto era bom. E houve tarde, manhã, no terceiro dia, e disse Deus, que haja luzes no firmamento do céu, para fazer separação entre o dia e a noite, e seja este para sinais, para estações, para dias e anos. E sirva de luzeiro no firmamento dos céus, para iluminar a terra. Glória a Deus. Aleluia. Aqui nós vemos que Deus, desde o começo do mundo, meus queridos, que Ele sempre traz a luz ao homem, né? Não só um tipo de luz, mas luz espiritual também. Glória a Deus. A maior para governar o dia e a menor para governar a noite. E fez também as estrelas e os colocou no firmamento dos céus, para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite. E fizeram separação entre a luz e as trevas. E Deus viu que isso era bom. E houve tarde, manhã e o quarto dia. Disse Deus, que as águas sejam povoadas de enxames de seres vivos, e as árvores voem sobre a terra e sobre o firmamento dos céus. Assim, Deus criou as grandes criaturas marinhas e todos os seres vivos que se movem, os quais povoam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E Deus viu que isso era bom. Glória a Deus. Deus os abençoou, dizendo, sejais fecundos, multiplicai-se, e enchais as águas dos mares, e na terra se multiplicai as aves. E houve tarde, manhã e o quinto dia, e Deus disse, que a terra produza seres vivos, conforme a sua espécie, animais domésticos e animais que rastejam, animais selvagens, segundo as suas espécies. E assim aconteceu. E Deus fez os animais selvagens segundo as suas espécies, e os animais domésticos, conforme as suas espécies. E todos os animais que rastejam sobre a terra, segundo as suas espécies. E Deus viu que isso era bom. E disse, façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Meus amados, este versículo é muito maravilhoso. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Glória a Deus.
Tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre os animais domésticos, e sobre toda a terra, e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, homem e mulher, os criou. E Deus os abençoou e disse: sejam fecundos, multiplicais, e enche a terra, sujeitai e tenham domínio sobre peixe do mar e sobre as aves do céu e sobre os animais que rastejam pela terra. Deus disse ainda: eis que lhe tenho dado todas as aves que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as aves em que há fruta, a que dê semente, e isso servirá de alimento para vocês e para todos os animais da terra, todas as aves dos céus e todos os animais que rastejam sobre a terra e em que haja fôlego de vida. Glória a Deus. Deus, aqui, meus amados, tudo que há fôlego, Deus deu o homem como soberano aqui na terra para cuidar. Toda erva verde e lisa servirá de alimento. Glória a Deus. Assim aconteceu. E o mais maravilhoso, meus amados, que ele já deixou o nosso alimento, não precisava trabalhar, mas o homem desobedeceu. Deus viu que tudo que havia feito, e eis que era muito bom, e houve tarde e amanhã do sexto dia. Glória a Deus. Esse é o capítulo 1 de Gênesis. Quando Deus criou o ser humano e lhe botou sobre as suas ordens para cuidar de tudo que ele criou. Mas Deus precisava, meus amados, dessa criação. Tudo que foi feito para existir? Não. Glória a Deus. Para que Deus criou a terra e criou o homem, se ele já era Deus? Pergunta, né, meus queridos? Muitos dizem que não há Deus, mas Deus existe. Ele está no meio de nós e o seu Espírito Santo está conosco. Mas a pergunta é: por que Deus criou o mundo e o ser humano? E para que ele criou? Ele não criou o ser humano para viver na perdição e nem para viver em desobediência, mas para a obediência. Portanto, essa é a pergunta. Vamos conhecer uma parte dos motivos para a criação do mundo e a glória de Deus. Glória a Deus. A bondade e a perfeição de Deus, a aliança de Deus com homens, os motivos para a criação do ser humano, meus amados. Porque Deus deu domínio à criação, partilhou e Deus partilhou com o homem a sua alegria. Glória a Deus. De acordo com a tradição bíblica, Deus criou o mundo e o ser humano por diferentes motivos, incluindo a sua própria glória, a sua alegria e a sua bondade. A criação é vista como um presente de Deus e uma oportunidade para ele partilhar o seu amor e a sua sabedoria. Motivos para a criação do mundo. 1. Glória de Deus. Deus criou o mundo para que a sua glória seja manifesta e para que o povo possa conhecê-lo e amá-lo. 2. Celebração. A criação é um ato de alegria e celebração por parte de Deus, e o mundo é um presente para ele próprio. 3. Bondade e perfeição. Deus viu que a criação era boa e, em particular, que o ser humano era bom, feito à sua imagem e semelhança. E 4. Aliança. Deus estabeleceu
estabeleceu uma aliança com os seres humanos, mostrando-lhes a sua bondade e oferecendo-lhes um lugar especial na sua criação. Glória a Deus. Motivos para a criação do ser humano. 1. Imagem e semelhança de Deus. O ser humano é criado à imagem e semelhança de verdade de conhecer, amar e servir. 2. Domínio sobre a criação. Deus deu ao ser humano o domínio sobre a terra, confiando-lhe a tarefa de cuidar e proteger a criação. E 3. Partilha da alegria de Deus. Deus deseja partilhar a sua alegria e a sua sabedoria com os seres humanos, e o ser humano é chamado a viver em comunhão com Ele e a refletir a sua glória no mundo. Em resumo, a criação do mundo e do ser humano é um ato de amor, sabedoria e bondade por parte de Deus, com o objetivo de manifestar a sua glória, partilhar a sua alegria e estabelecer uma relação de comunhão com as suas criaturas. Glória a Deus. Em outros resumo, meus amados, Deus nos criou para obedecer a Ele. Eu vejo Deus como um pai, quando Ele tem seus filhos, como Deus estava no seu reino, com o Pai, Filho e Espírito Santo. Quando Ele disse, vou criar uma nova geração, como aquele pai que vai ser, depois de Ele criar seus filhos, Ele está esperando seus netos. E quando Ele tem seus netos, a sua alegria é de ver a sua criação ao seu redor, sempre rindo, sempre alegre, sempre disposta a lhe agradecer por tudo que tem feito. Dessa mesma maneira eu vejo Deus além de como pai, como um avô alegre, por ver que se multiplicou a sua família. E Deus fez a multiplicação na terra através de nós, dos seus filhos. Somos verdadeiramente filhos de Deus por adoção, co-irmão de Jesus Cristo. Mas a gente tem outras perguntas. Por que Deus, sabendo de tudo, fez o homem do pó da terra, botou Adão no jardim, depois Adão pecou? Deus não sabia? Creio que sabia, meus amigos. Mas tudo para Deus tem um propósito. Nós sabemos, meus queridos, que Deus já terminou o mundo uma vez. Que Deus, eu creio que Ele fez tipo assim, eu vou ver que vai dar certo. Porque naquele tempo, de Adão até Noé, diz que existia e que existiu aqui os anjos, os filhos de Deus e os filhos dos homens. E muitos anjos se desviaram da presença de Deus, desobedecendo. E Deus só viu Noé ali como uma solução de continuar a sua criação. Porque Noé era justo e não desobedeceu a Deus. E Deus levou, através das águas, todas as vidas que tinha debaixo do céu. Mas com Noé, ele fez exatamente o conceito. Além de Noé, ele aqui também escolheu Enoque, o qual ele levou ele vivo. O homem que andou com Deus em perfeição. E Deus o guardou para si. Nós vemos que numa geração de Adão até Noé, só sobrou a família de Noé e Enoque, porque eram justos perante Deus. Assim, meus amados, é o vídeo de hoje. Sobre o porquê Deus nos criou e para que Deus nos criou. Deus nos criou para louvor da sua glória e para repartir conosco a sua glória maravilhosa e a sua bondade maravilhosa cada dia e toda hora. Portanto, se inscreva no canal, meus queridos, e deixe o seu like e compartilhe com os outros este vídeo. Aleluia. Não é uma pregação, mas é uma meditação. Porque Deus nos criou. Qual o propósito de Deus? O propósito dele, ele nos criou para louvor e glorificação do seu santo nome. Amém.